Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. Quem senta-se à mesa neste episódio é Flávio Paiva, jornalista e escritor, para falarmos sobre a Fortaleza Amada. Flávio, é muito bom receber você aqui no Pode Vir, seja bem-vindo. Obrigado. A satisfação está aqui com você, Cavalcante. Não pode vir. A alegria toda é minha. E você veio, né? Atendeu ao convite. Mas, Flávio, você não é de Fortaleza, mas Não. ama Fortaleza. Muito. Me fala aí sobre essa chegada à Fortaleza e a escolha de Fortaleza como objeto de livros, de artigos. Por que você escolheu essa Fortaleza amada? Fortaleza me acolheu, uma cidade assim que tem uma... Desde quando? Eu cheguei aqui em 76, no segundo semestre. Vim para a Escola Técnica Federal de Ceará, que hoje é FCE. Passei no concurso e vim fazer o segundo grau aqui, né? E a minha vida no Benfica foi uma vida maravilhosa, porque ali tinha a combinação Escola Técnica e UFC, né? E a gente tinha acesso aos equipamentos da universidade. Casa Amarela, Teatro Universitário e a própria vida cultural da Escola Técnica era muito ativa. Eu participei do coral, do Paulo Abel, do Nascimento, fizemos muitas apresentações. Então foi assim uma recepção fabulosa que eu tive. Então passei a ter um carinho muito grande pela cidade. Morei em 8 bairros de Fortaleza, 8 diferentes, realmente diferentes, longe uns dos outros. Tive essa vivência nesses lugares, né? Tudo isso foi vamos dizer assim, foi sedimentando em mim essa paixão pela cidade. E, ao mesmo tempo, uma indignação. Porque quando a gente se apaixona, a gente, às vezes, se indigna também quando a gente vê maltratada o que a gente gosta, né? Então, a escolha para escrever, na realidade, especificamente sobre Fortaleza, eu fiz 2 livros, um infantil e um adulto. Mas tem muitos Vamos artigos. falar sobre eles daqui a pouco. Tem muitos artigos sobre Mas a esse cidade. adolescente que chegou, cursou escola técnica, fez qual curso? Eu fiz turismo na escola técnica. Eu tinha muita vontade de trabalhar com turismo, porque sempre achei o turismo assim um ponto de interconexão global, né, de todas as coisas, das culturas, das diferenças. Só que era muito acanhado ali nos anos 70. Ainda hoje é muito acanhado, porque é muito fechado em praia, não sei o quê. O turismo de conteúdos ainda é muito insuficiente aqui no Ceará, né? Não que não tenha os conteúdos, não tem a promoção dos conteúdos, Sim, né? sim. Então, eu fiz turismo com essa intenção, mas acabei me decepcionando um pouco como o turismo era tratado aqui. E aí mudou de esquina, foi fazer Aí jornalismo na outra esquina do Benfica. Exatamente, fiz comunicação e gostei muito desse ambiente da comunicação, né? Principalmente das vivências que ele possibilita, né? Eu fiz muitas reportagens, viajei muito, fazendo matérias, né? E todo dia você está fazendo uma coisa, entrevistando alguém diferente. E tudo isso é um processo de aprendizado fantástico. E quando eu falo uma memória de Fortaleza, qual é a primeira que vem? Eu acho que lá onde eu morei, ali no Benfica, a própria escola técnica, são memórias assim muito vivas em mim, né? Porque a escola, eu digo sempre que foi a minha segunda casa, né? E aquele ambiente todo ali do Benfica foi de grande importância na minha vida. Para quem está nos ouvindo ou nos assistindo de outros estados, o que é o Benfica? Como é que você explica o Benfica para quem não conhece? O Benfica é um bairro onde fica a reitoria da Universidade Federal e muitos equipamentos, né, da universidade, parte de cinema, na parte de teatro, todos, quando eu cheguei, estavam ali, naquele polo, se chamava Polo Cultural do Benfica. Muitos bares, tem a Praça da Gentilândia. Então, e a escola técnica tinha também esse caráter cultural muito forte, né? A gente frequentava o cinema de arte universitário e grandes discussões, jogos, futebol, tem o PV, o Estádio Presidente Vargas. A escola técnica tinha um campo também muito grande, joguei futebol lá.
Então, o Benfica é esse bairro de Fortaleza que tem quase uma cultura própria, assim, que foi moldada nessa relação da universidade com a cidade, né? Então, é um bairro onde a presença da universidade era integrada, muito integrada com a vida das pessoas. As pessoas moram, tinha assim, você se sentia num lugar realmente integrado. Isso é uma característica muito forte e importante do bairro Benfica. E no teu trabalho de escrita, você traz uma grande contribuição, que foi a primeira que me chamou a atenção, que é essa sociomorfologia da cidade de Fortaleza, no teu livro Bulbrax, que você pode mostrar aqui para a gente. Né? O Bulbrax é publicado pela editora Armazém da Cultura. Mando aqui um grande abraço para a nossa amiga Albaniza Duma, que eu sei que nos acompanha em todos os episódios, e vejam o volume que o Flávio produziu. O que é essa sociomorfologia, o que é essa cidadania orgânica que você propõe, Flávio? Uma coisa que sempre me incomodou em Fortaleza é a percepção da riqueza cultural, dos campos culturais da cidade e a forma insuficiente como isso é mostrado, né? Quer dizer, nós temos uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, muita gente que veio do interior, é uma cidade formada por essas pessoas, e a gente nota uma certa, quase uma vergonha de você assumir essa memória de um Ceará, do interior do Ceará, não da forma arcaica, né? Mas da forma transformadora. Como é que eu trago, como é que eu aproveito essa força cultural de uma cidade que foi formada do sertão para o litoral, diferentemente das outras cidades, das cidades coloniais brasileiras, como Salvador, João Pessoa. Explica isso melhor para quem não conhece essa história. O que acontece é o seguinte, aqui o Ceará passou muito tempo no limbo, assim, no processo colonial, por vários motivos, políticos e também geográficos. A forma de atracar aqui no nosso litoral é diferente dos outros litorais, mais complicado. Na realidade, a gente ficou independente de Pernambuco em 1799. O estado do Ceará é mais novo do que Fortaleza. Fortaleza é de 1826. A gente vai completar 299 anos. 299 anos, quer dizer, 1826, considerando o núcleo fundador, né, ao lado do forte, que é onde nasceu a cidade. Eu sempre entendo que a fundação da cidade, quando você tem uma independência administrativa, é que nasce a cidade. Não foi porque passou um colonizador antes e tal que vai ser a marca. Então, eu comecei a pensar, Cavalcante, por que é que essa cidade que tem tanta riqueza é tão pobre? O turista chega aqui e só vai para ali para as praias, tem 3, 4 palcos, aquelas coisas, e você não sabe, né? E tem coisa acontecendo. Ou seja, uma cidade que oferece somente sol e mar. É praticamente isso, né? Quer dizer, num período de câncer de pele é até um problema, né? Turístico, né? E também muitas pesquisas que já foram feitas, que os turistas dizem, revelam, que se tivesse oferta cultural, ficariam mais dias. Nós não temos, Cavalcante, nós não temos uma oferta cultural que realmente segure o turista aqui, né? Ele vem, fica por ali e vai ter que ir embora, porque ele não tem o que ver. Quer dizer, não é que não tenha, tem. Ele não está divulgado, não está estruturado, né? Várias outras cidades, assim, fazendo uma comparação, Rio de Janeiro, você pode ver o ensaio de uma escola de samba. Aqui os maracatus parece que é uma coisa tudo escondida. Quando é no período do carnaval que eles vão desfilar, recebem uma verba mínima que sai atrasada e eles vão ali para a Avenida Domingos Olímpio, né? Quer dizer, mas se eu fosse lá no América, ver o ensaio perto da patamar da igreja ali e tal, você gera uma economia. Então, essas movimentações a cidade não sabe fazer, né? Ou não quer fazer, né? As pessoas que têm o domínio vamos dizer assim, dos encaminhamentos culturais na cidade não se preocupam com isso, né? Então, eu fui observando, por exemplo, a nossa elite,
né, a nossa elite política, econômica, as pessoas que poderiam movimentar a cidade, elas não frequentam a cidade. Elas só exploram a cidade, né? Essas pessoas, você não encontra essas pessoas no teatro, a não ser que seja um evento promovido por elas, que foi fazer ali, mas elas não estão lá, né? Então, se as pessoas que tomam a decisão econômica, política na cidade, elas não frequentam a cidade, elas não usam a cidade, e algumas só andam de helicóptero, né? Não sabem como é lá no chão, então fica muito difícil para enxergar esse potencial. Então a gente vive num paradoxo entre um superpotencial e uma superinsuficiência, se puder dizer assim, né? Então eu fui trabalhando. Uma das coisas que eu reflito... Então esse é o problema que você identificou. Isso, e você... que me levou a escrever, a pensar sobre ele. E a propor uma cidadania orgânica. Esse conceito de cidadania orgânica, na realidade, ele vem antes desse livro, Bull Brax, né? É um conceito que eu tenho trabalhado nele, espero escrever um livro sobre ele, quando eu estiver mais seguro, né? É assim, nas mudanças dos fluxos de comportamento humano, chega um momento em que as pessoas começam a perceber que o todo lhes interessa também, né? Então, no momento em que eu começo a agir pensando que o que eu faço mexe com o todo, eu começo a ter uma atitude de cidadania que não é a da partidarização, é de uma consciência planetária, de uma consciência de lugar. Quer dizer, se eu começo a ter uma percepção que para eu viver num local, num lugar, e para esse lugar ser melhor, ele precisa ser melhor para todos. Cada vez ser melhor para todos, né? Então, eu vou trabalhando essa questão de campos e fazendo as conexões. O Bull Brax, essa palavra que eu inventei, ela é uma palavra que ela é o momento em que um vínculo se estabelece. Quer dizer, um sentimento que está na periferia se estabelece com o que está no litoral, por exemplo, né? Quer dizer, na hora que aquilo se encontra, que você percebe que está no mesmo lugar, aquilo que está acontecendo lá na periferia me interessa quando eu estou no litoral e vice-versa, né? Então, esse Bull Brax é como se fosse um estalo, né? Um estalo, uma coisa que acontece quando eu desperto para essa força dos vínculos, né? Então, assim, são 10 capítulos. Eu dividi esse pensamento ligado à Fortaleza em 10 capítulos, e em cada um eu faço uma reflexão com um recorte, claro que cheio de conectivos cruzados, né? O que eu estou dizendo num capítulo está sempre cruzado com o que está sendo dito em outro, né? Formando a massa do livro. Mas eles estão separados assim por pensamento. Por exemplo, a criança e a cidade. Eu tenho um capítulo sobre isso, né? Quer dizer, Fortaleza é uma cidade que não tem quase nada para criança. Como é que você quer que tenha um cidadão que é adulto vá gostar da cidade se quando ele é criança não tem nada feito na escala dele? A cidade da criança é de 1930, que, vamos dizer assim, teve esse conceito de ser um espaço onde a parte de motricidade, a parte de diversão e tal poderia acontecer num espaço, é de 1930. Nós temos pequenas ações, coisinhas soltas, mas não é um projeto. Uma coisa que realmente a criança ande numa cidade e ache que tem alguma coisa feita para ela. Uma placa da altura dela para ela ler, por exemplo. Para quem não conhece, quem é de fora, a Cidade da Criança, ou Parque da Criança, está localizado no centro da cidade de Fortaleza e foi construído, como o Flávio mencionou agora, em 1930. E passou um tempo bastante abandonado, não foi, Flávio? Muito tempo, é. Então, assim, o livro ele vai estar sempre dividido assim. Outra coisa, uma mudança que houve, que eu acho que dentro dessas camadas da sociomorfologia faz muito sentido, é que inicialmente essa elite que veio do interior, por que Fortaleza foi criada aqui em Fortaleza? Porque a exportação de peles, depois a exportação de algodão, né? Então, esse ciclo do couro e o ciclo do gado,
esse processo de exportação é que criou a cidade de Fortaleza. Tanto é que a relação com o mar era uma relação distante. As pessoas não construíram casa na beira da praia, construíram lá dentro, porque elas não tinham relação com o mar. Isso aí é uma coisa já da metade do século XX para cá, né? Você achar o Pirambu, que foi o primeiro grande bairro, vamos dizer assim, campo de concentração de flagelados da seca, né? Por que as pessoas foram para lá? Por conta da questão higiênica do mar. Ali poderiam fazer tudo ali e tinha água do mar. Então não era uma Tem um fato interessante aqui, que o quintal das casas é que eram voltados para o mar. Né? E a frente da casa era voltada para o sertão. Exatamente. É isso mesmo? É isso. Aqui no Porto das Dunas tem uma casa, não sei se demoliram, mas até um tempo atrás tinha uma casa. Quando você vai naquela estrada em cima da duna, do lado direito ali, mais ou menos uns 500 metros, tem uma casa antiga virada para o rio. O rio, aquele ali é o rio Pacoti, né? Virada ali para o rio. Ela não está virada para o mar, ela está protegida pela duna, inclusive, virada para o rio. Está lá uma casa bem antiga, né? Eu já fui lá. Então, assim, essas pessoas, vamos dizer assim, moravam aqui em Fortaleza, né? E sentavam na calçada. Quando tinha um Bubo Meu Boi, ele assistia. Essa elite econômica que fazia exportação de peles e de algodão, por exemplo, ela tinha uma integração. Mas, com a chegada dos ingleses, para fazer as estradas de ferro, o ferro do Teatro de Alencar, que veio, os mercados dos peões, que é tudo ferro escocês, né? Que vinham para equilibrar o navio, para não afundar, ia carregar de algodão e voltava com esses ferros. E a gente foi fazendo essas construções. Os ingleses falaram, não, gente, essa coisa não dá certo. Um cara rico misturado com o pobre, isso é um absurdo, né? Tem que ter os clubes. Então foi criado em Fortaleza o Country Club. Foi o primeiro deles, que começou a mudar essa relação, que era uma relação integrada, mesmo com o rico e o pobre. Essas pessoas mais ricas começaram a ser segregadas em clubes. Elas só se encontravam lá, né? E daí foram nascendo os outros clubes, Ideal Clube, Náutico e todos os outros, né? E tem uma classe média que é sempre copiadora e quer ser parecida com a outra classe que ela sonha em ser, começou a fazer seus clubes também. Então, inclusive as categorias, os clubes dos bancários, os clubes do povo que vinha do interior massapeense, não sei o que, você ia fazendo. Depois os de bairro, Vila União e tal. Então é daí que vem essa proliferação dos clubes? Começa no Country Club. Tá certo? Interessante. E foi. Agora, quando a elite percebeu que Fortaleza estava cheia de clubes, como era que ela se distinguia? Ela foi para a praia. Para a praia fora, foi fazer a casa de praia, a casa de serra. Quando essa classe média invejosa foi fazer sua casa de serra também, sua casa de praia, o pessoal foi para Miami. Aí essa classe média foi para Miami também, e agora eles estão indo para Dubai. Então, assim, é um processo que, ao longo dos anos da vida da cidade, vem distanciando as pessoas da cidade, voltando aqui para Fortaleza, né? Então, assim, a gente tem uma cidade cheia dessas cópias, tentativa de miamizar, tentativa de dubaizar, né? E você não tem um sentido de pertencimento. Por que não tem? Porque o bairro não tem os identificadores do pertencimento. Eles todos foram destruídos. Essa turma que veio do sertão, eu vim do sertão também, né? E me coloco nesse barco. Essa turma, ela não encontra as referências que digam que ela tem valor. Tá certo? Quer dizer, você está lá no bairro, o bairro não tem sequer um local onde aqui aconteceu tal coisa, não tem o marco do acontecimento de alguém que chegou e fundou alguma coisa ali no bairro, uma família que chegou, uma árvore antiga que as pessoas se reuniam embaixo. Marcos afetivos. Marcos afetivos, né?
Então, esses marcos, ou eles são destruídos ou abandonados. Como eles não existem nem são reconhecidos, como é que as pessoas se sentem parte de uma cidade? Elas estão sobrevivendo. Então, essa é uma das suas propostas, criar marcos afetivos na cidade de Fortaleza? E interligá-los. Como? Tá certo? Interligá-los de diversas formas. Você pode ter, dentro da... um certo momento eu criei um projeto que nasceu aqui do Bubrax, que era você transformar a Fortaleza no museu orgânico com galerias. Né? Explica melhor isso. O que é um museu orgânico? Vou dar um exemplo. O museu orgânico aqui é diferente do que a Fundação Casa Grande faz lá no interior, com os museus dos mestres e tal. Aqui era a cidade, que toda cidade é um museu, e eu aprendi isso viajando. Para muitos lugares onde eu viajei, eu às vezes deixei de ir para os museus para ficar na praça. A praça é um museu da vida daquela cidade, né? Eu não preciso necessariamente ir para o local que tem uma placa dizendo que é museu. Se eu estou no outro local, aquilo ali é um museu. Então, isso era para ter uma série de museus, de galerias, né? Então, nós começamos na música. E essa ideia nasceu da música porque a gente estava fazendo um projeto, eu com a banda Dona Zefinha, projeto Invocado, e eu fui na casa do Messias Holanda, convidar o Messias Holanda para participar de um show que nós fizemos no Centro Dragão do Mar. E quando eu cheguei lá, o Messias Holanda não estava em casa. Ele morava no bairro do Bom Sucesso, que é um bairro de periferia de Fortaleza, depois de Messejana, para a direita, né? Jockey Club por ali. Aí eu disse, ele está onde? Ele está num bar. Aí eu cheguei lá, Cavalcante, tem um barzinho onde o Messias Holanda tomava a cachaçinha dele, ia a pé de casa. Então eu fiquei pensando, puxa vida, isso é uma galeria desse grande museu que é Fortaleza, na área da música. Se a gente colocasse os mais de 20 discos que o Messias Holanda gravou naquele espaço, tivesse uma mesinha onde ele senta, quantas pessoas não iriam lá conhecer esse espaço ou vivenciar esse espaço, inclusive na época, ele ainda era vivo, com a possibilidade de encontrar o Messias Holanda lá. Mas as pessoas não sabiam nem que o Messias Holanda é cearense, que é de cearense de Missão Velha. Veio para cá menino, morou na Praia de Iracema, a mãe dele era empregada doméstica. Então, essas coisas começaram a chamar a atenção. Se eu ligar essa do Messias Holanda com um bar não sei aonde que tem cultura, com tal, eu posso fazer um mapa no aplicativo que eu posso estar andando na cidade e ela dizer, você está passando perto do museu tal, e eu parar naquele bar. Essa é a totalidade que você falou no início, todo. Esse é um dos exemplos de que as coisas estão aí, mas você precisa ter uma visualização disso. Porque se eu só conheço do Messias Holanda, eu não sei que lá no Pirambu tem o Açaí na Taipa. O Açaí na Taipa é um ponto de sarau daquele grupo que veio dos anos 70, um grupo fantástico lá do Pirambu, e que eles ainda hoje se encontram lá, desde os anos 70. Tá certo? Ali é um movimento cultural muito forte. O João Pirambu, essa turma toda, né? O Ronaldo Lopes, o João Soares, quer dizer, um monte de artistas de alto valor que ainda hoje se encontram lá. Mas se eu aqui não sei que existe isso, como é que eu vou lá? Isso contribui também para mudar a percepção que você tem sobre o lugar, né? Então, Total. quando você fala dessa riqueza do Pirambu, eu estou construindo um outro Pirambu, né? O Pirambu do Chico da Silva, da escola que ele criou, né? Formou. Exatamente. Então, é importante também para mudar a percepção do lugar. Inclusive, a base desse livro nasceu de um garoto. Eu fiz essa música, Canção de Bubrax, para um rapaz da Barra do Ceará, chamado Elvis. Eu estava no escritório trabalhando e o Elvis... E escutei, eu nunca fico meio dia, eu sempre vou almoçar em casa, mas nesse dia eu escutei um som de um bandolim. E eu pensei, mas não tem som ambiente aqui. Eu comecei descendo, cheguei na escada, ele estava tocando, ensaiando, né? Aí eu não conhecia, perguntei e tal, ele já disse o nome dele, aquela coisa toda. E a gente começou a falar de música. Aí ele falou que era louco por chorinho, essa coisa toda. Eu vou encurtar a história que é longa. Alguns dias depois, aquele grupo de ouro do choro veio fazer uma apresentação aqui no Dragão do Mar.
E eu fui, eu disse, bom, vou encontrar o Elvis lá, que ele é louco por choro e tal, e a gente vai continuar a conversa. E, evidentemente, ele não estava. No outro dia, quando eu encontrei com ele, eu fui logo, cheio de razão, perguntando, pô, diz que é interessado em choro, quer ser músico, e você tem um show desse aqui e você não estava lá? Aí ele disse, como é que eu sei? Ainda hoje eu me emociono. Como é que eu sei? Olha que pergunta interessante. Aí eu fiz a música diz assim, depois de ver uma peça no teatro, eu estava voltando para casa quando encontrei um garoto que não tinha estado lá. Reclamei da sua ausência, pois essas coisas, é porque eu fico emocionado, não se deve perder. Ele me olhou atordoado como se eu fosse de outro planeta. Dos seus sapatos vi saírem pés em várias direções, invadindo ruas, figuras nuas, me chamando pra dançar. A canção de Bubrax. Aí ele vai, essa música continua. Essa é uma música que eu fiz com o Gustavo Portela. Vocês escutaram Flávio Paiva cantando Canção de Bubrax. E podem procurar, com certeza, nos tocadores de podcast que vocês vão de áudio que vocês vão encontrar. Né? Então, assim, essa música foi a que deu o ponto de partida para esse livro, essa história, na realidade. Né? E ele, aí eu fui depois, falei com ele, pedi autorização para usar o nome dele mesmo, que eu não queria fazer como ficção, porque é uma história verdadeira. E essa história verdadeira acontece com muitos jovens na cidade. Né? Flávio, a gente vai agora fazer um breve intervalo literário e é o momento que a gente pede ao nosso entrevistado que traga um livro de qualquer gênero literário para sugerir para quem nos acompanha. Quem você trouxe? Eu trouxe um livro que eu estou lendo. Mostra aqui para a gente, por favor. Antigas Sociedades da África Negra, de José Rivaí Macedo, publicado pela editora Contexto. Isso. Esse livro eu estou lendo ainda, mas eu trouxe porque eu estou muito empolgado com ele. Né? Porque eu leio muito sobre África, procuro compreender muito, porque acho que tem muito do que a gente precisa compreender da gente. Você esteve lá recentemente, né? Estive no Quênia, estive na Tanzânia, né? Que é a África Oriental. Esse livro trata de uma parte da África que me chama muita atenção também, que é o Oeste Africano. Né? Essa África negra que chama aqui. Na realidade, eu ainda estou, sim, sem entender direito por que ele colocou esse título, África Negra, porque a África Negra era como os árabes chamavam aquela região do Níger, do rio Níger, rio Senegal, ali, o Mali, o próprio Senegal, o Níger, né? Essa região do Maghreb, encostando na floresta. E, assim, quando eu digo que não entendo é porque o posicionamento dele é tão bom de que a gente deveria compreender a África além dessa questão da escravidão e do colonialismo. Quer dizer, o foco dele aqui, como ele é professor de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele disse que a nossa discussão roda, cai no colonialismo ou cai na escravidão, que são dois temas super importantes. E, mais recentemente, nós temos o decolonialismo, né? Todo esse questionamento das influências eurocêntricas na construção do Ocidente todo, não é só da África. Né? Mas ele estudou aqui com muita propriedade e assim de uma forma que eu estou gostando muito, é só essa parte da África lá, né, do Oeste Africano, mas do período antes das caravelas. Quer dizer, é na época, na realidade, das caravanas, vamos dizer assim. Antes das caravelas, mas no tempo das caravanas, que era uma África com uma relação muito forte com o mundo árabe, né? Tanto é que essa parte norte da África toda ela é muçulmana. Né? Lá onde a gente foi, na Tanzânia, Zanzibar, Zanzibar tem 98% de muçulmanos. Né?
Mas voltando para essa parte aqui que o livro trata, ele está falando assim, como era isso, né? A gente fugir um pouco dessa questão colonial, porque tudo que veio foi formatado. Então nós conhecemos uma África formatada. Mas como era antes dos europeus formatarem a África, né? Quer dizer, os europeus colonialistas, né? Então ele vai falar, ele tem expressões maravilhosas, viu, Cavalcante? Ele diz, o pessoal fala que a África foi islamizada, esse norte da África. Não, a África procurou o islamismo porque ela precisava fazer alguns pactos, tá certo? Quer dizer, existia uma dificuldade de algumas relações e ela precisava fazer alguns pactos. Então, Sundiata Keita, que foi assim a grande figura do século XIII, que criou, que ele também critica porque chama Império do Mali, mas ele diz que não pode ser império porque os padrões eram outros, né? As razões eram outras, a governança era compartilhada, tinha uma série de diferenças do conceito de imperialismo que a Europa tinha. Então, ele vai falando isso e isso me agradou muito e eu estou lendo, estou gostando demais desse livro, sugiro, porque quem gosta de discutir sobre África precisa compreender um pouco essa parte mais profunda, né, das relações políticas, culturais, sociais da África antes dessa visão colonialista e escravocrata. Então, essa foi a sugestão do Flávio Paiva, Antigas Sociedades da África Negra, de José Rivaí Macedo, da editora Contexto. Flávio, nosso tempo já está quase terminando, mas eu não quero deixar de falar muito, né? Sobre a sua criação para crianças. E você também escreveu sobre Fortaleza, e nós temos aqui o livro Fortaleza, de Dunas Andantes, a cidade banhada de sol. Publicada pela Cortez Editora. E eu tenho visto que esse livro tem sido muito bem aceito pelas crianças, né? Então, esse livro é engraçado, porque ele é de 2005. 2005, quase 20 anos. E anualmente ele cresce nessa relação das escolas públicas e privadas. É incrível essa aceitação. E ele também, depois eu fiz a música, que inicialmente ele não tinha. Eu sempre trabalho com essa combinação de literatura e música, sim, porque são linguagens que se complementam, né? E a música ajuda muito nessa questão do imaginário. Então, esse livro é um livro que conta a história de Fortaleza para crianças, é a própria cidade contando a história, né? Tanto é que a música, eu vou cantarolar de novo aqui com minha voz de taquara rachada, mas a música diz assim: quem me contou a história da minha cidade, foi a minha cidade, foi a minha cidade. Quem disse que cidade não fala, hein? Pois cidade fala também, pois cidade fala também. Fortaleza contou que nasceu num berço de dunas andantes e por aí vai. Então, assim, as crianças, quando eu vou conversar com elas, eu criei, que eu chamo um método, né, dessa relação, sim, que é escutá-las. Ao invés de eu chegar lá para ir falar da história da cidade, eu vou provocando essa coisa de que a cidade fala. O que a cidade fala para a criança? Para a criança. E elas, quando ela, e elas todas têm uma história para contar. Muitas histórias. Então, o debate, elas já leram o livro, eu não vou mais falar sobre o livro. A não ser que elas perguntem, e aquela duna onde era e tal. Mas, assim, se não for, toda essa relação, eu entro no meio delas lá, eu não fico lá separado falando, e vou perguntando o que elas escutaram no dia. O que a cidade lhe contou hoje? Contou que um passarinho estava voando quando eu vim, aí a cidade disse, eu fiquei preocupado, estava atravessando a rua, mas ela disse, não, a cidade disse, não se preocupe, tem uma árvore do outro lado. Aí outra criança diz, mas se cortarem a árvore, estão cortando muitas árvores, né? Então você nota que elas têm uma percepção espetacular sobre a cidade a partir do momento em que ela cai a ficha que a cidade fala, que a cidade está falando. Porque eu dou esses exemplos no começo, né?
Quando eu cheguei em Fortaleza, eu via do interior, aí tinha um monte de prédio, aí eu via a cidade dizer, olha como eu tenho muitos prédios. Então eu vou contando da minha história no começo para eles poderem pegar o tom. Então é muito bom, adoro fazer isso, vou todo ano às escolas e é um livro que eu curto demais. E essa não é uma pergunta somente para as crianças, mas para você que nos acompanhou até agora, o que a cidade de Fortaleza falou para você hoje? Aliás, o que é a sua cidade? Ou então, onde quer que você esteja, o que a sua cidade falou para você hoje? É a pergunta que a gente deixa com o nosso agradecimento ao Flávio Paiva, escritor e jornalista, por esse tempo dedicado à Fortaleza, por sua vida dedicada aos livros. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço, Cavalcante, foi muito bom estar aqui com você. Você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo, e 2 vezes por mês nós conversamos aqui sobre temas de arte, cultura, literatura e saberes diversos. Queremos ouvir também a tua opinião e as tuas sugestões. Escreve pra gente no Instagram, @podevir o podcast.